O primeiro capítulo de Chainsaw Man Parte 2 saiu. Ele conta a história de onde o capítulo 97 parou e traz surpresas, uma nova antagonista e muito sangue. Mas será que foi tudo isso mesmo? Eu sou o narrador e nesse vídeo vamos analisar a fundo o novo capítulo de Chainsaw Man e descobrir como o Fujimoto botou muito mais coisa do que você percebeu nesse capítulo. Depois dos acontecimentos de Chainsaw Man, temos uma mudança de perspectiva nesse capítulo. Começamos em uma sala de aula, onde teremos uma galinha demônio acompanhando uma turma durante 3 meses. Aparentemente, isso se passa algum tempo depois da última vez que lemos a história, com demônios incorporados na sociedade, mas em uma escala que não sabemos ainda. Para vocês terem uma noção, Chainsaw Man agora é uma celebridade, como vamos ver mais pra frente, e o Kokop é uma galinha demônio que é feita de mascote da turma. E, por sinal, é algo bem perturbador. Uma galinha com a cabeça cortada, onde podemos ver o sangue no pescoço ainda. O professor faz uma proposta igualmente perturbadora. Depois de cuidar dela por 3 meses, terão que matá-la. E quando ela escuta isso, a galinha fica deprimida, de cabeça baixa, com o sangue saindo de seu pescoço como se fosse uma lágrima. Então, temos a apresentação da protagonista do capítulo. E lembram daquela regra de escrita? Quando forem apresentar um personagem importante, exagere. Após bater a porta, revoltada com o fato de ter uma galinha demônio em cima de sua mesa, escutamos pessoas falando que um demônio matou os pais dela. Vemos a menina desejando a morte de Kokop. Vemos ela revoltada com pessoas andando em trio no corredor, bloqueando a passagem. Revoltada com meninas conversando no banheiro por atrapalhar o fluxo. E revoltada com um casal na escada. Para alguns, ela até racionaliza o motivo, mas para o casal, temos apenas o pensamento de morram. Podemos ver claramente como é uma personagem amargurada, e a cena do casal nos dá uma dica: ela não tem relações, o que a deixa frustrada, e por isso menospreza quem tem, e tem raiva de qualquer semblante de felicidade dos outros. O pior é que eu consigo visualizar pessoas assim, no Twitter tá cheio, infelizmente. No terraço da escola, uma outra personagem, a representante da sala, também nos diz que ela não tem amigos. E é curioso que o nome dessa personagem nunca é mencionado, sempre é representante. Guarda essa informação. Vemos a garota comendo o curry do Chainsaw Man, demonstrando para o leitor como o mundo mudou, incluindo o fato de termos adesivos dele, solidificando a percepção da sociedade em relação a demônios. Viraram figuras pop, ou pelo menos alguns deles. Algo bem próximo acontece no nosso mundo. Temos a humanização e glorificação de seres considerados malignos em diversas culturas, ficção e até pessoas reais, que se tornam protagonistas de séries, filmes, mangás, viram personagens preferidos das pessoas, waifus, husbandos, tem cosplayers e tudo mais. Claro, é fácil ver isso com personagens fictícios, como o Coringa, ou demônios em várias obras, como o próprio Chainsaw Man, ou a série Lucifer. Mas também acontece com pessoas reais. Ted Bundy, um assassino em série, tinha um clube de fangirls que gritavam seu nome durante os julgamentos, mesmo com provas cabais de seus crimes terríveis. Será que isso pode enfraquecer o Denji, visto que a percepção de medo de certos demônios mudou? Mas as pessoas provavelmente ainda têm medo de motosserras, então sei lá, fica aí a dúvida. O quadro da protagonista comendo, que ainda não teve seu nome revelado, mostra alguns segredos escondidos no background. E para vermos eles, precisamos dar like no vídeo e se inscrever no canal. Toda semana temos vídeos bacanas que você só encontra aqui, como análises técnicas de animes e mangás e várias discussões. Tem análise dos arcos de One Piece, de Berserk, tem vídeo sobre Shingeki, Vinland Saga, análise de Hunter x Hunter e muito mais. Então não dá bobeira, se inscreve para não perder mais vídeos de Chainsaw Man. Continuando, podemos ver que a escola parece ser acoplada a um enorme conjunto de prédios construídos amontoados um em cima do outro, o que nos prepara para uma revelação do que ambas garotas estão olhando à sua frente, a exata mesma coisa. Prédios e mais prédios sobrepostos em um labirinto de concreto. Isso pode ser chamado de arquitetura de densidade, e é encontrado em países como a China. Olha aí algumas fotos. Esse é um elemento visual comum em obras que retratam um futuro distópico ou de contrastes, muitas vezes presente em cyberpunks ou em obras asiáticas futuristas.
mas também é usado como símbolo da falha da organização social, representando a perda da identidade ou da dignidade, mostrando o que não gostamos de ver. Os apartamentos são colados uns aos outros, repetidos, não há nenhum senso de identidade entre eles, não há privacidade nem espaço. É sufocante, você escuta tudo, sente cheiro de tudo, vê tudo. É um ambiente pequeno demais para pessoas demais. Toda essa interpretação desses quadros é confirmada pelo diálogo da protagonista. Ela diz que a sociedade está podre, que prédios foram construídos ilegalmente, que o prefeito foi preso dirigindo bêbado, que o demônio da motosserra está caçando demônios e que tem um demônio na sala de aula dela. Para a personagem, a única escapatória do seu sofrimento é simbolizado pelo céu, que foge desse labirinto de concreto que tampa o horizonte. E um passo para esse alívio seria a morte de Cocop e Chainsaw Man, para que pelo menos alguma parte do seu dia a dia voltasse à normalidade. Depois disso, 100 dias são representados em algumas páginas, com vários momentos de diversão da turma tirando sarro do Cocop, com brincadeiras gradativamente mais macabras ou desconfortáveis, sendo contrastadas pela reação dos alunos rindo, desenhados de forma esquisita, com grandes ha no fundo, propositalmente criando uma sobreposição forçada de comédia metalinguística. Esses ha podem ser encontrados em quadrinhos americanos antigos, muitas vezes visto como estranhos pelos leitores atuais, graças à forma rústica na sua apresentação na história /visual. Pense em algo como o He-Man rindo. É algo tão na cara que ou era usado no início e com público infantil, ou normalmente é usado para, hoje em dia, retratar o ridículo, quando todos apontam o dedo e riem de alguém se ferrando. Aqui parece ser um meio termo. Cocop está sendo ridicularizado, mas nem ele nem os alunos parecem perceber isso. Isso tudo vai construindo uma sensação bem específica, que já vou falar sobre. Os risos aparentemente ecoam na cabeça da protagonista, que em certo ponto até acha bizarra a situação. Tudo isso que falei, todo esse bizarro ou ridículo, é condensado em um momento que decidem não matar Cocop. A reação do professor é basicamente vinda de um mangá de comédia. Ele chora, se emociona, dá lição de moral e diz: "Que se dane a aula de matemática, vamos jogar futebol!", enquanto aponta para uma luz brilhante. E os alunos acompanham ele nessa reação esquisita. Mas não há contexto algum de comédia aqui, então tudo fica estranho. Esse momento da história parece utilizar muito um conceito chamado de Uncanny Valley, o Vale da Incerteza. Esse é um termo usado para descrever objetos que quase se parecem humanos, de tão perfeito que são, mas tem algum detalhe que faz com que essa ilusão seja quebrada. Um exemplo disso são robôs ultra-realistas. Tecnicamente se parecem com humanos, mais do que um boneco, por exemplo, mas ele te deixa muito mais desconfortável, enquanto um boneco não. É por isso que algumas bonecas realistas também têm esse efeito de dar um medinho nas pessoas. Eu gosto de aplicar esse conceito em outras áreas também. Aqui temos vários elementos que formam uma estética, mas eles não estão conversando entre si. Durante várias páginas, temos elementos claramente de comédia, mas sem a comédia. Tudo isso foi me causando uma sensação de ansiedade, de que algo horrível ia acontecer, mas eu não tinha a mínima ideia de quando. E o momento não estava muito distante. Repentinamente, Cocop pula no colo da protagonista e revela seu nome, Mitaka Asa. É incrível como em português tudo vira um trocadilho. O bicho é uma galinha e chama ela de Mitaka Asa, pelo amor de Deus. Esse momento é legal por alguns motivos. Nenhum personagem a chamou pelo nome. Então, nessa cena, temos um motivo plausível para o choque da protagonista, de alguém ter lembrado o nome dela. É uma sensação de carinho que ela sente. Além disso, nem nós sabíamos o seu nome. Ela e nós também mantínhamos distância um do outro. A revelação do nome é acompanhada de uma revelação interna da personagem, que entende o motivo de sua frustração. Ela estava com inveja dos outros. Olha, se fosse só isso, seria um momento bem fraco. Não tem sutileza, não tem um trabalho emocional, e ela verbaliza tudo, deixando bem explícito. Em um momento, ela está imersa na própria mentira, e com uma frase, sai disso.
Pois é, mas esse não é um arco positivo, é um arco negativo. Após compreender a verdade narrativa dentro dela, ela tropeça e esmaga Cocope, que simplesmente tem seu peito estourado e tripas jogadas para todos os lados. A cena é um choque gráfico meio exagerado. Talvez nem faça sentido pela forma que ela caiu em cima, mas não importa, ela te surpreende e cria um baita trauma para os envolvidos. No meio disso, Mitaka desmaia, e a cena dá uma sensação de que ela está caindo de um lugar alto, que combina com os pensamentos dela no momento, um toque legal. Ao vermos o quarto da menina, percebemos que é só mais um, sem identidade, sem muito espaço, dentro do amontoado de prédios. Os quadros são sempre em um zoom aproximado, aumentando a sensação de claustrofobia, de falta de espaço. E vemos melhor a casa dela, onde basicamente o quarto, a sala e a cozinha são a mesma coisa, separados só por uma fina camada de madeira. Um detalhe legal é que temos apenas um par de sapatos na porta, consolidando a informação de que, de fato, os pais foram mortos por um demônio. Mas de um quadro pro outro aparece outro par de sapato ali. Acho que foi um erro. De qualquer forma, ambos são dela, um deles sendo o tênis de ir pra escola. No fim, ao desejar a morte dos outros, quem ela queria que realmente morresse era ela mesma. No meio desses pensamentos, a campainha toca à noite e a deixa apreensiva. E o leitor também. Afinal, por que diabos eles estão indo visitar o túmulo de Cocope nesse momento? Tudo levantava muitas suspeitas. Tem algo a mais para acontecer. Novamente, a característica central da personagem aparece, de ser super certinha. E isso é o gatilho para que a representante, que não tem nome ainda, perca a paciência e se transforme em um demônio, revelando algumas informações no processo. Informações essas que meio que ajudam a comprovar a visão de que a sociedade está suja. Infelizmente, a partir daqui, vem o momento mais fraco do capítulo para mim. A parte da representante botar o pé na frente é muito boa, mas esse negócio do demônio da justiça, pra mim, foi fraco. É uma revelação e transformação que não tem muito impacto emocional ou dramático. O Fujimoto preferiu a surpresa nesse momento, mas acho que faltou construir melhor ela. Provavelmente pela limitação das páginas. Todos os autores têm que fazer sacrifícios, e vemos quem realmente manja quando escolhem os sacrifícios corretos, entendem? O mesmo vale para a aparição do demônio da guerra. Não houve uma conexão emocional ou temática para sentirmos que foi um puta contrato foda. Dá pra perceber que aqui foi mais um elemento mecânico para dar continuidade para essa personagem, que provavelmente será uma antagonista. Outros elementos escondidos no final do capítulo que valem a pena mencionar são: o professor chama a Mitaka pelo nome, mas a representante de representante. Isso meio que valida o que a representante diz, dela estar transando com ele, mas ele gostar da Mitaka. Novamente reforça a questão da sociedade suja, mas dessa vez em dobro. Transar com uma aluna e nem a amar, e sim amar a amiga dela, fora a amizade falsa da representante. Também é curioso que a Mitaka se sente mal por ninguém saber o nome dela, mas ela não sabe o nome da representante, que teoricamente seria sua amiga, ou pelo menos não a chama pelo nome, o que já demonstra um afastamento da personagem, e como ela é igual àqueles que ela julga. Reflexão essa que ela tem antes de morrer, mas usando outros assuntos como equalizadores. O alívio que ela sente também já se conecta com o fato dela falar para os outros morrerem, quando na verdade isso era uma manifestação do próprio desejo dela morrer. No fim, a representante também morre sem o nome, sendo esquecida no grande esquema das coisas, caindo no vazio da história, sem nunca ter sido reconhecida. Era só mais uma pessoa suja. A tradução em português também estava muito boa, não encontrei nada que me incomodou, inclusive tudo se misturou muito bem com o ambiente. Eu fiquei bem ansioso lendo o capítulo, ficava com algo entalado na garganta, a sensação de que algo terrível aconteceria. O Fujimoto criou muito bem essa atmosfera apreensiva através de contrastes de exageros e uma sobriedade deprimida. Eu preferi muito mais esse capítulo de recomeço do que o capítulo 1 de Chainsaw Man. Fiquei curioso, enquanto o original foi, sei lá, meio tanto faz.
mas acho melhor falar sobre isso em uma análise completa de Chainsaw Man, não é? Vocês gostariam? Se sim, dá like no vídeo e se inscreve no canal pra eu saber que vocês querem que eu traga esse mangá. Eu também vou deixar pra falar sobre Kisho Tenketsu, arco de personagem e outras técnicas de forma aprofundada em vídeos dedicados a porções maiores da história. Já falei muito disso nos outros vídeos e acho que vocês já conseguem identificar sozinhos, hein? De qualquer forma, comenta aí o que você achou do capítulo. Estão animados para os próximos? Apoie meu canal a partir de míseros R$5 e tem acesso a vários benefícios, como lives exclusivas, área VIP no Discord e um contato mais direto comigo. Você pode apoiar pelo PicPay, Apoia-se ou Clube de Membros do YouTube. Todos os links estarão na descrição e no comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal, André Luiz Melo, Bruno Macabeus, Caio César, Gabriel Botarelli, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Belles, Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Luca KHS, Noite Planetária Azul, Overhaul Engenharia e de Manutenção, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo!